a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Senhor Jesus, Espírito Santo, que está a tua palavra, Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Nos ajuda a entender, nos ensina, Jesus, meu Deus, a confiar, Senhor, meu Deus, a te amar, tu calabastere, te seguir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, pode sentar em nome de Jesus. Glória, glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É interessante esse capítulo de Ezequiel, muito pregado, muito conhecido, porém, durante a minha caminhada de mais de 20 anos de Evangelho, não falo isso para dizer que a gente está bem, nem para dizer que a gente tem 20 anos e sabe mais do que o que tem um mês, um ano, 2 anos, porque diante de Deus somos todos iguais. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Mas eu não lembro de ter pregado essa palavra, acho que uma vez só, né? E essa é a segunda, vamos dizer assim. Enfim, eu não lembro de pregar essa palavra, muito pregada. Porque eu não me preocupo com os chavões, eu não me preocupo com o barulho, as repetições de pregações. Eu me preocupo em servir a Deus até a morte, que é a nossa missão, que é a missão sua e minha, de levar esse evangelho na nossa vida até quando o nosso corpo tombar na sepultura. Ezequiel 37 é interessante porque o profeta vai nos falar em um meio muito difícil que ele vivia em Babilônia. E Ezequiel, ele é um sacerdote, porém a Bíblia não cita ele exercendo o seu cargo em Jerusalém, mas já cita depois do cativeiro em Babilônia. Provavelmente ele não tinha aí seus 30 anos, mas é contemporâneo de Daniel, contemporâneo de Jeremias. Porém, cada um servia e profetizava e vivia com Deus separadamente. E é assim que Deus, ele trata conosco. A Bíblia diz que Deus chama a Elias, e Elias foge do rei Acabe, e alguns falam que ele ficou em depressão, que eu não creio assim, mas ele passa por um período de preparação para a missão a qual Deus tinha destinado ao servo de Deus. Mas se Elias não cumpre a missão dele, entenda que eu estou falando aqui sobre a missão de Ezequiel, mas eu vou falar um pouco de Elias aqui para a gente entender. Ambos profetas de Deus. Se Elias não entende a missão dele, Elias provavelmente poderia de alguma maneira negligenciar a sua missão, de alguma maneira não cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. E ele passa ali por um processo de 40 dias e 40 noites. Deus trata com Elias e depois envia e cumpre a sua vontade na vida de Elias. Ezequiel aparece em tempo difícil em Babilônia. Mas esse tempo difícil, que eu creio que também é o tempo que nós estamos vivendo, também é o tempo que você está vivendo, não bloqueou a missão na vida de Ezequiel. Não deixou Ezequiel parado. Mas a Bíblia diz, capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3, o chamado de Ezequiel, Deus mostra para ele muitas visões, muitas profecias e revelações, a ponto de alguns indoutos e inconstantes pegar o livro de Ezequiel e dizer que eram ETs, que eram, ele viu os seres celestiais, as rodas gigantes, dizendo que era extraterrestre. Outros coloca em outros pontos. Infelizmente,
Outros têm Ezequiel como um lunático. Assim como tiveram o nosso Jesus como um curandeiro, um homem que ficava para cima e para baixo, curando as pessoas, falando do reino de Deus. Não se escandalize, não, porque todos esses comentários o mundo traz para matar a tua fé, para arrancar aquilo que Deus te deu. Mas Ezequiel não deixou se levar por isso. Ezequiel, aleluia, executou com muito temor a Deus, muita eficácia, depois que a sua esposa falece ali naquele processo. Ele tem algo a mais para servir a Deus agora de uma forma extraordinária, porque, glória a Deus, aleluia, ele se envolve com Deus de tal forma que Deus dá a visão de uma restauração de Israel, que estava caído morto, afastado de Deus, o vale de ossos secos. Deus mostra para ele o que iria acontecer mais na frente, depois de mais ou menos 600 anos, até chegar em Cristo, o vale de ossos secos. Deus mostra para ele que o povo está distanciado na rebeldia, na idolatria, está junto com Babilônia, não sabe para onde ir, serve de qualquer jeito, adora aos ídolos de Babilônia, se desvia, mas ele tem os seus escolhidos, ele tem os seus servos e servas que não se desvia, mas estão firmes com o céu. Pode ser pouco, mas tem os Ezequiéis dos nossos dias, ainda tem. O vale de ossos secos. O povo está cativo em Babilônia. Não sabe o que fazer. Tem um governo idólatra no reino de Nabucodonosor. Mas tem um servo chamado Ezequiel, Daniel, Jeremias, Israel. Tem alguns servos que não adora a Baal, os Balaíns, os Atarotes, deuses estranhos. E aí eu vou citar a escola bíblica dominical ao domingo, falando sobre idolatria, sobre os terafins, deuses estranhos. Qual que é o teu terafim? Qual que é o teu Deus? Pode ser o filho, a esposa, pode ser um programa de TV, de assinatura. Qual que é o teu Deus? Pode ser um carro de luxo. Qual que é o teu Deus? Pode ser uma caneta Montblanc. Qual que é o teu Deus? Pode ser um relógio Rolex. Qual que é o teu Deus? Pode ser muito dinheiro. Qual que é o teu Deus? A Bíblia diz que Ezequiel não se deixou levar por nenhum terafim, por nenhum Deus de Babilônia. Ele estava firme no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que ele aprendeu na sua meninice em Jerusalém, quando estudando para sacerdote na linha sacerdotal. Ele estava firme naquilo que aprendeu. Ezequiel entende, e a Bíblia diz que o Senhor mostra para ele ossos sequíssimos, como foi lido aqui, ossos que não tinham mais jeito. Talvez seja você. Eu lembro que era eu há 20 anos, 23 anos atrás, osso seco, voltava a cachaça, a bebida, a prostituição, voltava as coisas erradas, voltava a pornografia, voltava a tudo que é, aleluia, desgraça sobre a carne. Os ossos sequíssimos se chamava eu há 23 anos atrás. Pode ser você, pode ser a igreja hoje, mas ainda tem as ainda tem Ana, ainda tem Maria, ainda tem Isabel, ainda tem alguém que se alinha com o Espírito Santo e Deus quer usar em Babilônia, chamada Itativa e Brasil. A Bíblia diz que Deus mostra para ele. O que Deus tem te mostrado? Qual que é o sonho de revelações que você tem tido à noite? Crentes tem revelações, crentes, ouve a voz de Deus. Cadê os Ezequiéis dos nossos dias? Porque a Babilônia está aí, o Nabucodonosor está aí. Cadê os Ezequiéis? Cadê os Daniéis? Cadê os Ananias? Cadê os Azarias? Cadê os Jeremias? Deus
mostra para ele Israel desviado, distanciado. Talvez seja o meio gospel, talvez seja a dita igreja evangélica. Para Ezequiel, ele está ligado. Ele não está ligado na igreja evangélica, no gospel. Ele não está ligado nas coisas materiais. Ele está ligado com Deus e Deus ligado com ele. Ele não tem compromisso com o título. Ele não tem compromisso com Nabucodonosor. Ele tem compromisso com Deus. E é o seu Deus que ele serve. E esse Deus o honra, anunciando. E usa ele escrevendo esse livro. Israel não tinha mais adoração ao Deus vivo. E Deus diz: olha, está vendo aí? Eu vou enviar um vento. Eu vou enviar um vento. Profetiza. Profetiza na tua casa. Eu vou enviar um vento. Ei, Moisés, profetiza e o mar vai se retirar. Eu vou enviar um vento. Ei, a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que esse vento ele veio trazendo vida sobre os ossos secos. Ei, o Senhor mostra para Ezequiel, preste atenção, o que aconteceu quando vem um vento oriental em Êxodo e tira todo o mar. Deus mostra para Ezequiel o vento que faz um redemoinho e leva Elias em 2 Reis. Deus mostrou para Ezequiel o vento que veio como reboliço, não um reboliço de bagunça, não um reboliço de qualquer jeito, um algo organizado, um algo, glória a Deus, que trouxe aqueles ossos vida novamente, nervos novamente, carne novamente, os ossos que se olhavam e diziam: feio, não presta para nada. A Bíblia diz que se levantou, porque o Deus que fez os céus e a terra te escolheu para te dar ossos nesta noite, ou seja, para te restituir o dano nos ossos, os nervos, a carne, e te fazer uma pessoa que brilhe. Alguém vai olhar para você e vai dizer: ei, é Deus a vida dela, é Deus a vida dele. A Bíblia diz que, aleluia, Israel é restaurado através de uma visão. Preste atenção. O que Deus mostra para Ezequiel em Babilônia, em meio ao pecado, em meio a tantas coisas ruins, em meio a tantas matanças, em meio a tantas facções, em meio a tantas pessoas desviadas, era, aleluia, Jesus vindo, era o reino milenar do Messias. Em Atos capítulo 2, o vento vem, aleluia, e traz sobre o povo de Israel uma nova adoração, um novo caminho, uma nova vida para com Deus. Jesus ensina a quem quer o servir, o sirva através deste vento. Se tu não nascer da água do Espírito, não pode andar ao reino de Deus. Não dá para nascer das coisas materiais. As coisas materiais você nasceu no ventre da tua mãe. Agora nós precisamos nascer com este vento. Este vento soprou aqui na quinta-feira. Este vento está soprando para quem quer. Entrar na igreja é uma igreja morta. É uma igreja que não tem Deus. Será que o vento, aleluia, não parou de soprar na tua vida? Será que, aleluia, Deus, glória, não parou de falar contigo? Porque onde está um servo, há verdadeiros adoradores. O Senhor soprou a Ezequiel, disse: Ezequiel, veja, profetiza, eu vou mostrar para você o que vai acontecer, aleluia, no ano, glória a Deus, de 40 depois de Cristo, 640 anos depois. Atos capítulo 2. O vento sopra e enche 120 mil pessoas, ou seja, 120 pessoas. Preste atenção que o reino, ou seja, não o reino material de Israel,
mas o Israel da promessa, o Israel que nasce de um milagre. Esse milagre está acontecendo até os dias de hoje. O Senhor não parou de soprar o seu vento. O Senhor só precisa de ossos secos. Aleluia, e de um profeta para profetizar. E a Bíblia diz que o profeta se chama Yeshua Mashiach, Jesus de Nazaré, que hoje está profetizando no Brasil. Quem quer receba, quem quer tome da água da vida, se encha, porque Deus quer usar a tua boca para profetizar que depois de mim, depois de você, vem aí uma geração, alaio, saio, lábia, cheia, é osso seco, mas vai se levantar, é osso seco, mas Deus vai usar, é osso seco, mas Deus vai trazer de volta a vida. Parecia que não estava acontecendo nada. Parecia, glória a Deus, que Israel não tinha mais jeito. Parecia, mas havia algumas profecias dizendo que o menino vai nascer e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ei, preste atenção. Eu aprendo com esse servo de Deus, Ezequiel, não só pela profecia, não só pelos estudos, porque se assim fosse, Jesus, glória a Deus, aleluia, não tinha ensinado a doutores: vocês precisam nascer da água e do Espírito. Vocês precisam ter o vento nas vossas vidas. Vocês precisam sentir este vento para entender o que é reino de Deus, para entender o que é o céu. Você precisa deste vento, aleluia, que a Bíblia nos chama e nos diz que é o andar em Espírito. Você precisa andar neste vento do Espírito Santo. Sabe? Aleluia. Ezequiel sabia o que era o vento da carne. O momento que ele estava vivendo, ele sabia aonde estava vivendo. Mas glória a Deus, aleluia, isso me deixa amparado para não obedecer a carne e a homens. Isso me deixa amparado para obedecer o vento que fala contigo, que vem do céu. O vento vem em mente, sabe? Quando tudo dá errado, quando a carne pende para as coisas carnais, eu ouço o vento. Eu ouço um vento dizendo: mais vale obedecer a Deus do que a homens. Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Porque o homem vai dizer para você assim, preste atenção: coitado de ti, parece, não sei, nova, parece uma velha. O vento vai dizer para você assim: coitado de ti, você olha novo, parece um velho. O vento, ou seja, o mundo vai dizer isso para você. Mas, aleluia, a Bíblia diz que Ezequiel estava vendo e vivendo aquilo que mais na frente ia ser revelado, provavelmente no ano de 95, a João, o evangelista da ilha de Pátimo. Porque as profecias de Ezequiel se cruzam com o Apocalipse. O homem que mais Deus mostra o Apocalipse para ele. E aí? Meu Deus, o homem que escreveu visões tão tremendas que até hoje, quem não tem, quem não busca, quem não está vivendo no Espírito, lê e confunde
com as coisas do mundo, com as coisas carnais, com as coisas terrestres. Por quê? Porque vivem de forma carnal. É necessário vivermos em espírito para que nós venhamos compreender as coisas de Deus, para que nós venhamos crucificar aquilo que te mata, que muitas vezes te faz você, aleluia, pecar, te faz você te desviar, que faz você, ou seja, traz a destruição no lar, na família, que traz a destruição em uma casa, em um bairro, uma cidade, em um país, que se chama idolatria e tudo do reino de Babilônia antiga. Nós não vemos em Babilônia muitos servos e servas de Deus. São poucos. Por isso que a Bíblia diz que muitos chamados, mas poucos os que dão ouvido a este vento. Muitos chamados, mas poucos os que estão tendo visões hoje. O que o vento está falando contigo. Esse vento aqui, que deu vida ao moço seco. Este vento não é qualquer vento. É o vento que faz, é o acha. É o vento que traz o fôlego de vida. Está morta no vento, está morto no vento, não Deus da vida. Mas vai morrer com a enfermidade, Jesus cura. É este vento que Ezequiel viu dando vida no vale de ossos secos. Não tinha mais vida. A igreja não tem mais jeito. Dali para pior, vai fechar. Aí só um vento para vir e fazer florescer. Só um vento para vir. E dos ossos secos ia fechar. Fazer o quê? Uma multidão. Um exército de multidão diante de Deus. É assim. Preste atenção. Se Pedro não se enche deste vento, que é o Espírito de Deus, Pedro não consegue cumprir a sua missão. Hoje nós temos a obrigação de ser cheio deste vento. Senão você não vai cumprir a tua missão. Sinto muito. Senão você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é impossível você e eu entrar no céu se não for através deste vento, se não for através de nascer de novo, se não for através do Espírito Santo em nossas vidas. E aí chega a salvação em Jesus, porque não somos merecedores. Mas Jesus disse para você e para mim: aquilo que é impossível para mim e para você, nós os homens, é possível a Deus. Só Ele e a Ele é digno de glória, honra e louvor. Estamos no mesmo tempo, eu creio que praticamente as mesmas coisas no tempo de Babilônia, no tempo de Ezequiel. Mas eu não vejo exemplo naqueles que se desviaram. Eu vejo exemplo nos servos e servas que venceram. Sabe por quê? Muitos são o que vai querer te puxar para não ser cheio deste vento. Muitos. Poucos são. Você vê nesse tempo, aos profetas. Quantos milhares não tinha ali? Poucos. Os que vão, aleluia, rejeitar a imagem de Nabucodonosor. Poucos os que no nosso
nossos dias estão rejeitando a idolatria, os terafins e buscando este vento. Poucos, anota aí na tua agenda. Poucos. Se tu achar um Ezequiel, anda com ele. Se tu achar uma Isabel, anda com ela. Poucos. Eu não falei muitos, eu falei poucos. Se você achar uma Maria, anda com ela. Porque essas mulheres, João, Pedro, Tiago, esses homens foram cheios deste vento. Eles entenderam o que é reino de Deus. Eles entenderam o que é a igreja de Cristo. Eles entenderam o que é servir a Deus em um mundo tão pecaminoso, em uma carne tão pecaminosa como a nossa. Eles entenderam. E a Bíblia diz que todos que entendem, Deus vai te dar o poder de ser feita filha de Deus, filho de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Estamos aqui para assistir. Estamos aqui para ver este evento dentro da igreja solar. Estamos aqui para orarmos juntos, dizer: Jesus, enche esta ideias, enche este lugar. Quem está ouvindo o vento soar dentro dessa igreja, a Bíblia chama, glória a Deus, como um manancial de água que corre no ventre. É dentro, é na alma, é na consciência, no sentimento. Isso que nos limpa, nos lava, nos purifica e nos faz viver para Jesus. Poucos são os que vão herdar o reino de Deus. Jesus não está aqui à procura de muitos, apesar que é para todos. Mas a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros. Os verdadeiros. Ah, irmão, mas a irmã está assim, o irmão está assim. Não, é os verdadeiros que está procurando. Não está procurando aparência. Não está aqui olhando se você tem dinheiro, se você tem cabelo bonito, se você tem a roupa bonita, se você tem a pele bonita. Porque se fosse assim, Jesus não ia lá nos leprosos, né? Quem ia lá no leprosário? Ninguém. Quando viram Jesus, gritaram: ó, Jesus, aquele leproso que tem aqui, aquele só estava miserável, feio, não tem dinheiro. Você vem aonde? Porque ajuntava-se multidões aonde? Em Jerusalém, no templo. Quando leprosário, ninguém ia. Mas Jesus foi lá. Restituiu a minha e a tua vida. Ei, leproso, vai ter uma família, você não tem família, você não tem vida. Ei, leproso, vai ter um filho, uma filha, você não tem vida. Você está jogado aí, fora da igreja. E a Bíblia diz que só você voltou para dar glória a Deus. Só a igreja caminho para Cristo voltou para dar glória a Deus. Uma igreja, uma pessoa nova não voltou. A Bíblia diz que somente 5 crentes evangélicos ou gospel mantiveram azeite puro. 5 saía da igreja, ia fazer o que queria, mas 5 saía da igreja e via com Deus, fazendo o azeite. 5 saía e dizia: quando eu precisar de azeite, o mercado está cheio, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Preciso fazer azeite, não é? O irmão lá está xarope na cabeça, né? A Bíblia, né? O que é isso? Eu preciso disso. Na hora que eu quiser, tem profeta, tem um de Deus, tem mulher de Deus para revelar, para profetizar. Mas 5 diziam: não, eu preciso fazer o meu próprio azeite, ou seja, o azeite que eu aprendi a ser feito puro, melhor. Dá trabalho. Dá trabalho. Porque a hora que Jesus chamar, Ele não vai querer que você vá comprar azeite, misturar.
Azeite que você não sabe de onde vem, como é feito. Ele quer o teu azeite, a tua lamparina acesa, com azeite puro. O sacerdote, que nós somos considerados sacerdócio real. O sacerdote, eles tinham a responsabilidade, como levita, de cuidar das coisas de Deus. Todos os dias, olhar o pavio se estava bom, ver o azeite se estava puro, fazer o azeite, adquirir azeite bom, para que a lamparina não se apagasse na casa de Deus. Que sacerdócio que nós somos hoje. Como que está a tua lamparina? Como que está o teu azeite? Eu preciso de azeite para o meu filho, para encher ele também, para minha esposa. Eu preciso de azeite, não é só para mim, não. Eu preciso de vasilhas do meu lado. O pastor tem que estar cheio. Eu estou do lado do pastor, tem que estar cheio. Sabe? Não pega azeite só para mim, tá bom. Não. Junta vasilhas. Pega vasilhas. Não importa. Seu esposo, filho, vizinho. Junta vasilhas. Transporta para ele, para ela. Se encher também. Porque vai ter uma hora que você vai precisar. Tem uma hora que Deus vai usar meu filho, vai usar minha esposa. E se eu não dividir azeite com eles, como é que fica? Se a minha esposa dividir azeite comigo, como é que fica? As 5 prudentes se enchia tanto que transbordava. E enchia as vasilhas do lado, que é a sua família. A família também tem que estar cheia. O homem é santificado pela esposa que serve a Deus. A esposa é santificada pelo esposo que serve a Deus. Ezequiel aprende a servir a Jesus em Jerusalém, assim como todo o Israel. Mas ele aprende ainda mais a fundo, porque na linha sacerdotal ele tinha que aprender tudo sobre a casa de Deus. Você é uma sacerdote, sacerdotisa do Senhor, sacerdote do Senhor. Nós somos. Estamos nessa linha hoje espiritual. O Senhor, Ele requer de mim e de você uma vida plena, cheia. Quando você entrar na igreja, se tenha 3 ou 4, hoje está cheio. Não importa, tem que estar cheio. Você tem que ouvir esse vento. Você tem que ter as visões. Nós temos que estar ligados com essas visões. Visões que as pessoas da época não davam valor. Mas Ezequiel sabia que era de Deus e escreveu. E escreveu. E escreveu. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são eternas. As nossas coisas são passageiras, inclusive a nossa vida. Mas aquele teu legado, aquilo que Deus te usa, vai ficar eternamente. De geração em geração. Vamos ouvir falar de você. Vamos ouvir falar. Deus usou ela aquele dia. Deus usou ele aquele dia. Deus usou Ezequiel aquele dia. Era Deus na vida de Ezequiel. E a eternidade tem que saber. Em 2023 estamos falando das profecias do homem de Deus. E Ezequiel, que deixou um legado, que deixou algo eterno para com Deus. Ele pode estar no túmulo, mas as coisas de Deus permanecem para sempre. Criamos hoje este vento, este Espírito, esta graça, para que nós não venhamos sair da casa de Deus ou da igreja murmurando. Irmão, meu pastor está arrumado. Irmão, no louvor, meu Deus, o que é aquilo? Fala para mim onde tem Ezequiel murmurando, falando de Daniel. Onde tem Ezequiel falando mal de Jeremias? Nós vemos o quê? Ezequiel sendo cheio, falando com Deus, Deus falando com ele. Ezequiel está preocupado com as idolatrias de Babilônia, de Nabucodonosor. Ezequiel está preocupado de um povo de Deus se levantar
ele era cheio. Deus, eu preciso que a igreja seja cheia também. Então profetiza. A Bíblia diz que Deus traz aquilo que estava sobre Ezequiel e mostra para ele uma restauração que chega em Atos 2, chega em Martinho Lutero 1500, chega em 1900 na Rua Azusa, chega em Daniel Berg trazendo para o Brasil, em Guanavini, chega até os dias de hoje. Isso é Deus, irmão. Isso é Deus. O resto deixa de lado. Eu aprendo com Ezequiel que eu preciso também ser cheio deste vento, para que aonde eu estiver conversando, alguém ouça e aceite Jesus, ou venha para a igreja, ou se converta. A Bíblia diz que a conversa de Paulo era Jesus continuamente. E o que nós estamos conversando durante o dia, durante a semana? Isso mostra que nós não estamos cheios deste vento. Mas quando nós estamos cheios, a nossa vida é voltada para o Espírito Santo. Nós procuramos viver uma vida cheia. Porque os ossos, quando estavam secos, bebia, se prostituía, fornicava. É os ossos secos. Mas quando os ossos criam vida, é um exército para Deus. É uma vida agora não mais minha, mas Cristo tem que viver em mim. O Espírito de Deus tem que viver em mim. Eu tenho que crucificar a minha carne pelo poder de Deus, nascendo de novo. Não é só o batismo, né? Mas sim ser cheio deste vento, para que você tenha uma vida inteira para com Deus. Você não vê Ezequiel mais na frente se desviando. Você não vê Ezequiel escandalizando mais na frente. Você vê um homem cheio. Tanto era